Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino. O sétimo reino é a instalação do reino do Messias. Eu estou me referindo à profecia de Daniel. Daniel disse que nos dias do último reino na terra, ou penúltimo, que os estudiosos identificam como Roma, nos dias desse império, surgirá um rei que fundará um reino extraordinariamente grande e eterno. Este é o rei Messias, o rei Jesus, o sétimo reino, iniciado na entrada triunfal em Jerusalém. Ele perdura até hoje e será estabelecido definitivamente agora, quando da volta do Messias. Jesus fez o que ele tinha se proposto fazer. Perguntou Pilatos, então você é rei? Ele disse, você está falando, é isso mesmo. Só que o meu reino não é desse mundo. E o que aconteceu? Lá pelos anos 300, Constantino, o imperador de Roma, se converteu ao cristianismo. Há controvérsia se a conversão foi política ou foi sincera, não sei. O fato é que o último império da Terra acabou. E o que se prevaleceu foi o império cristão, que está sobrevivendo até hoje. Hoje ele tem o nome de Babilônia. O fato é que o fato que está prevalecendo é o fato de Jesus ser esse sétimo reino da profecia de Daniel. E nós estamos falando da instauração desse reino, estamos falando da instauração do novo Israel, o Israel de Deus. Sim, e o maior precursor dessa mensagem talvez seja o apóstolo São Paulo. Ontem nós falamos de Pedro, vamos ver hoje. Ainda continua falando ainda sobre Pedro, mas eu acho que agora Paulo já estará envolvido aqui Porque assim, no capítulo anterior, nós dissemos que Deus revelou para Pedro que não há ninguém impuro, ele não criou homem nenhum impuro, e que ele poderia ir a Cornélio e batizá-lo. Ele foi lá, batizou-os. Só que agora ele foi convocado pelo concílio. O concílio apostólico se formou para repreendê-lo, para repreendê-lo. Então, os apóstolos, lembra, os apóstolos são 12. Bom dia, moça. Eles ouviram do que Pedro tinha feito. Pedro tinha escorregado no tomate. Como assim? Entrou na casa do incircunciso?
aquele imperialista. E além disso, pregou para eles. E além disso, batizou ele e sua família. E montou uma igreja lá. Que absurdo! Aí o Concílio dos Apóstolos convocou Pedro. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, e que também gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Então Pedro subiu nesse concílio de apóstolos, e aí tinha dois times, o time da circuncisão e agora o time de Pedro. Pedro disse: olha, Jesus, Deus, me revelou que não há diferença entre circunciso e incircunciso. A diferença está entre aceitadores de Cristo e não aceitadores, só isso. Pedro disse: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Aí eles perguntaram: por acaso você entrou na casa de incircuncisos, de ateus, comeu com ele? Então você está imundo. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: irmãos, estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso, como um grande lençol que descia do céu, e vinha até junto de mim. E pondo neles os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves. E aí ele vai discutindo. E continua a leitura. Eu não vou ler toda aqui a argumentação de Pedro, porque essa argumentação ela já foi feita no vídeo anterior. E aí Pedro se defende diante do concílio de apóstolos, dizendo que ele não foi aos incircuncisos por vontade própria. Ele disse: essa família incircuncisa teve uma visão do céu e o anjo mandou que me procurassem. Enquanto isso, eu tive uma visão do céu e Deus disse que eu deveria ir com eles e que eu não deveria considerá-los comuns, que eu não devesse considerá-los imundos, que eu poderia me relacionar com eles sem problema, porque Deus disse: eu criei o homem todo ele puro, não há homem imundo. Alimentos sim, há alimentos puros e alimentos imundos. E aí os judeus criaram um alimento comum, que era aquele alimento que entrava em contato com o alimento impuro. Então, numa analogia, se Pedro se juntasse com Cornélio, se tornaria comum, se contaminaria. E aí Deus explicou para ele que não é assim, você pode ir lá, porque eu fiz todo ser humano puro. Aí ele argumenta aqui, deixa eu ver aqui. E o Espírito Santo me disse que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E todos se converteram com a minha pregação, e todos receberam o Espírito Santo, e depois eu batizei eles.
Por isso, meus irmãos, aqui do Concílio de Apóstolos, eles não são diferentes de nós. Aceitaram o Messias. Eles já fazem parte do 7º reino na terra. Aleluia. Vai notando. A argumentação de Pedro foi certeira. Isso foi o que aconteceu. Bom dia, jovem. Isso foi o que aconteceu dentro de Jerusalém. Deus estava fazendo uma mudança dentro do núcleo formador do 7º reino, do núcleo do novo Israel, da formação da igreja, que a partir dali seria chamada a Igreja de Cristo, cristãos. Os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém, e essa peleja aconteceu em Jerusalém. Só que houve dispersão dos demais discípulos. Mais de 5.000 pessoas foram expulsas de Jerusalém. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, tá vendo? Depois da morte de Estevão, todos os cristãos foram dispersos. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu no Senhor. Tá vendo? Depois da morte de Estevão, Estevão foi como uma grande semente. Jesus Cristo foi a maior semente de todos os tempos. E Estevão, uma grande semente. Você vai ver que daqui a pouco Paulo também vai se tornar semente. Pedro, semente. Todos os discípulos foram sepultados como sementes. A única exceção foi João, evangelista. E essas sementes frutificaram, e hoje nós somos ramos dessa grande árvore nascida no 1º século da nossa era. Aleluia! Não importa se você é incircunciso ou se você é judeu. Não importa, vou até mais longe agora. Não importa se você é cristão, ateu, agnóstico, ou sei lá o que você pensa que você é. Somos todos folhas dessa mesma árvore, a árvore de Adão. Adão foi semente. Podemos aceitar isso ou não. Você pode falar quero, ou pode falar não quero. Agora, você não pode negar a realidade. A realidade é essa, meu amigo. Ou você embarca na 777 da Daniel Airlines, ou você vai embarcar na 666 da Satan Airlines. Não há 3 caminhos. São apenas 2 caminhos. Ou você embarca, ou você faz parte do 7º reino do Messias, ou você estará de fora. Não importa se você pertence ao norte do mundo ou ao sul do mundo. Não importa. Não importa se você é da direita ou se você é da esquerda. Não importa, isso não importa. Se você tem convicção política ou não, se você é religioso ou não, não importa. Depois, com o frigir dos ovos, o que vai sobrar são cidadãos do 7º reino do céu ou cidadãos excluídos desse 7º reino que dominará o mundo todo. Simples assim.
Não há uma terceira via. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor Jesus. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Tá vendo aqui? Saulo está indo para Antioquia. Ou seja, o cristianismo se expandiu para o mundo gentílico. Enquanto Pedro ficou liderando o mundo judeu em Jerusalém, os discípulos se dispersaram e convertendo de muita gente. Então Barnabé vai pegar Saulo e vai levar para Antioquia. Estou meio cansado. Não é sono que eu dormi a noite inteira, eu dormi muito bem, graças ao vigia das pessoas. Acho que eu estou ansiosinho, porque a nossa série está acabando. Você sabe que no final eu fico assim. Mas já tem outra série engatilhada. E além dessa que já está engatilhada aqui na minha cabeça, na minha cachola, não vou revelar ainda, é surprise. O que não é surprise, o que não é surpresa, é que nós já começamos uma outra série aí. Sala VIP. Sim, Sala Vigia das Pessoas. Nessa nova série, Sala VIP, que já tem aí uns 3 episódios, nós vamos discorrer sobre alguns livros da Bíblia, sobre temas que foram discutidos em reuniões na igreja. Sim, porque a igreja se reúne semanalmente para discutir temas bíblicos. E aí eu achei por bem trazer esses temas aqui. É claro que na plataforma aí no monte da internet já estão fazendo isso, e até de modo melhor do que eu. Mas por que eu decidi fazer? Para sistematizar o ensino. Entende? Nessa série Sétimo Reino, nós falamos de Lucas e de João. Mateus e Marcos eu não coloquei aqui nessa série. Por isso que eu criei a Sala VIP, porque lá eu vou comentar de todos os 4 evangelhos de novo, agora com a chancela dos estudiosos da Bíblia. Sim, porque a lição é resultado de muito estudo. Ela é assinada por pessoas muito sabidas, doutores, PhD, pós-graduados, não é? Pessoas de excelência. Então é a oportunidade de você conhecer o que a gente faz na igreja sem ter que ir. Mas eu tenho certeza que você vai acabar indo. Porque não há outra saída. Só existem 2 caminhos: vida, morte. Você que decide. Então ele partiu para Tarso, foi buscar Saulo e, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui, o 7º reino da terra ganha um nome, em Antioquia. Veja, Paulo está ali. Ainda é Saulo aqui, denominado Saulo. Saulo está aqui com ele.
E pela primeira vez os da Antioquia falaram: ah, conheço essa gente, são os cristãos. Então, meus amigos, essa denominação cristãos é muito antiga, já tem 2000 anos. Você tem que ter orgulho de ser cristão, porque a religião cristã, os cristãos, eles estão abarcando o mundo e não tem para onde correr. Você só vai para o céu se for cristão. É dura essa afirmativa, não é? Mas é verdade, porque Cristo é o rei do 7º reino da terra. E ele vai dar um jeito de chamar a pessoa. Sim, ele vai acabar chamando você. Assim como ele chamou Cornélio, vai chamar você. Vai ter cristão no céu sem nunca ter conhecido Cristo? Vai. Sim. Nunca ouviu falar de Jesus, mas estará lá. O apóstolo Paulo vai falar em algum momento que as pessoas que, apesar de não conhecer Jesus, viveu segundo o ensinamento de Deus, o princípio da retidão, de serviço ao próximo, esse certamente estará no céu. Por isso que, de algum modo, os desigrejados, os católicos não praticantes, de algum modo, aspas aí, viu? Eles estão justificados. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Agabo, vamos continuar, vai. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Esse profeta Agabo aqui, ele anunciou que haveria muita fome. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Vai haver fome? Vamos mandar comida para eles. Olha aí ao seu redor. Tem alguém com fome? Por favor, alimente-o. Não precisa você ir lá para o outro lado do mundo. Eu estava vendo o milionário. Eu acho que ele nunca tinha ido numa favela no Brasil. Aí ele chegou, ele ficou inconformado. E ele já tinha viajado o mundo, já tinha visto a miséria do mundo. Aí ele disse: gente, isso aqui tá pior do que lá fora. E eu fui lá gastar milhões. Às vezes você manda recursos para socorrer os que estão precisando lá no exterior ou lá no sul. Precisa fazer isso também. Mas nós não podemos descuidar daqueles que estão próximos de nós. Então eles fizeram isso, ajudaram muita gente. Enviaram aos anciãos, por mão de Barnabé e Saulo, recursos para eles. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre algumas das igrejas. Vai com Deus, irmãozinho. Estuda bastante lá, hein? Ele estendeu a mão sobre alguns da igreja. Herodes, ele estendeu a mão. Será que ele estendeu a mão para abençoar? Ou ele estendeu a mão para enforcar? Para maltratar.
Olha que duro. Ele matou a espada. Tiago, irmão de João. João, que viveu quase 100 anos, viu seu irmão Tiago morrer. Provavelmente, eu não lembro, tem um videozinho como que os apóstolos morreram. Herodes matou Tiago. E ele viu que isso agradava aos judeus. Tá vendo? Agradava aos judeus. Quem eram os judeus? Os da religião oficial. Os mundanos vão nos atacar e alguns cristãos vão achar legal. Isso é igual pendengas normais. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asmos. Era a época da Páscoa. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Quaterno? Relacionado à palavra 4. Ele deu 4, eram muitos soldados então, né? Então ele pediu que eles fossem bem guardados, porque quando acabasse os asmos, depois da Páscoa, ele ia julgá-los. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite, compareceu no dia que ele ia pegar para sentenciar Pedro. Estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu. Vão com Deus, meus irmãos. Apareceram 2 anjos e houve um grande clarão, uma grande luz, resplandeceu. Resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ilharga, procura aí, fugiu da minha mente. Mas pode ser, ele estava preso por cadeias. O anjo pode ter tocado nas... É como se fosse uma... como é que chama aquele negócio que os policiais prendem algema? Pode ser uma algema, ou uma espécie de algema, sei lá. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez. Disseram-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia se era real o que estava acontecendo, ou se estava tendo alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro não sabia, estava assim meio sonado, meio em transe, sei lá. Ele não sabia se estava tendo uma visão, se estava sonhando ou se estava vivendo de verdade. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém. Pedro
foi libertado misteriosamente. É por isso, meu irmãozinho, quando você for perseguido por amor a Jesus, quando você for maltratado, porque você está firme na verdade, não tenha medo. Porque eles não podem fazer nada contra você, sem que o Senhor do céu permita. Lembra aqueles homens da fogueira? Eles disseram para... Bom dia, meu amigo. Eles disseram para o rei lá, Nabucodonosor: nós estamos morrendo de medo da fogueira. Nós não sabemos se Deus do céu vai nos livrar ou não. A gente sabe que não pode morrer ali, mas saiba, ó grande rei, que se Deus nos deixar perecer ali, naquelas chamas, ainda assim nós não te adoraremos, ainda assim continuaremos firmes em Deus. Tem uma escritora famosa chamada Ellen White, é uma das maiores escritoras americanas. Tem um livro, tem um texto dela que eu não sei qual livro tá, mas a citação é importante. Tá falando assim, que nós estamos em tempo, o mundo está precisando de homens que não se compram, homens que não se vendem, homens que sejam fiéis a Deus do céu, vigia das pessoas, assim como a bússola ou é ao polo. Sabe a bússola, não tem aquele ponteirinho que aponta sempre para o norte? É assim. Nós estamos carecendo de homens verdadeiros, homens sinceros. Seja você um desses. Eu procuro fazer a minha parte. Eu tenho muito medo de perseguição. Mas eu já passei por algumas. E na hora da perseguição a gente queria força. A pessoa fala assim: ela vai te trucidar vivo. Eu falei: não importa. Eu não tenho medo. Mas eu estava morrendo de medo. Mas eu falei: Senhor, olha aqui o que está pegando aqui. Graças a Deus, no final ele me livrou. Mas se eu tivesse perecido, eu disse para uma das minhas amigas: eu prefiro perecer do que ficar acovardado aqui, como vocês estão. Ixi, isso é outro assunto. Esquece isso, esquece. Eu tenho muito medo de perseguição. Não vem me perseguir não, hein? E maravilhado com o que estava acontecendo, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Marca aí, João Marcos. Você sabe quem é João Marcos? É, cara pálida. Segundo os historiadores, esse João Marcos aqui é o mesmo Marcos que escreveu o livro do Evangelho Marcos. Bom dia. Oi, bom dia. Ah, vem falar bom dia pros meus amigos aqui. Você tá tão bonitinha. Vai com Deus então. O João Marcos, ele é o escritor do livro de Marcos. Esse mesmo livro que eu estou comentando nessa série nova, Sala VIP. Entendeu? Estavam muitos ali reunidos e orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Ela conheceu a voz de Pedro, mas Pedro estava preso.
Ela conheceu a voz de Pedro e de tão feliz que ficou, não abriu a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Rod falou assim, Pedro está lá na porta. O pessoal ficou assim, como assim? Ele está preso? E disseram-lhe, está fora de ti, mulher. Calma, segura seu cavalo, não tem ninguém lá fora. E ela afirmava, tá, ele tá ali sim. Você deve ter visto o anjo dele. Cada pessoa tem um anjo. Muito bom, Deus coloca um anjo para nos proteger e estar conosco até a nossa última hora. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram a porta e se espantaram, porque viram que era Pedro, não era o anjo. Está lá batendo, abre a porta, estou com medo aqui, de repente vem um centurião aqui, um soldado romano e me prende. Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem. Calma, silêncio, escuta. Contou-lhes como o Senhor o tiraram da prisão. E disse, anunciai isso a Tiago e aos seus irmãos. Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Porque aqui dá uma quase confusão, né? Porque a gente acabou de ler que Tiago foi morto. Mas foi o Tiago, irmão de João. Talvez esse Tiago aqui, a quem Pedro mandou falar, seja o Tiago, irmão de Jesus. E saindo de manhã partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve pouco alvoroço entre os soldados. Houve muito alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Você sabe o que é mandar justiçar? Matou-os. O covarde rei Herodes matou os soldados, mesmo sabendo que eles não tinham culpa da fuga de Pedro. Covardão. Esse vai torrar lá nos quintos dos infernos. Perdão. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele, Pedro, estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes... vamos ver agora o que vai acontecer com esse reizinho de nada. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentada no tribunal e lhes fez uma prática. Estava lá, fazendo discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem que estamos ouvindo. E nesse mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E foi comido de bichos e expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Nós já falamos sobre esse João aqui. Na série Sala VIP,
nós estamos começando a falar sobre esse João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. Ali explica que Paulo e Barnabé foram e se hospedaram na casa dele. Ele certamente era um menino ainda. Aí esse João Marcos se encantou com o trabalho e foi com eles. Chegou lá, acho que ele sentiu o tranco e acabou brigando com Paulo e foi despedido. Vai para casa. E depois nós vamos perceber que Barnabé, que era tio dele, acaba pegando ele para si como discípulo. Inclusive por isso eles brigaram muito, Barnabé e Saulo, mas depois fizeram as pazes. Os detalhes estão lá na série 7, na série Sala VIP. Acho que na segunda aula, porque tem a primeira que eu chamei de introdução, que na verdade é o capítulo 9 da lição, e aí tem a primeira lição que começa a falar da vida do escritor João Marcos. Vai lá que você vai gostar. Obrigado, considere se inscrever no canal se ainda não o fez. Compartilha, curta, comente aí. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz.